Olá pessoal, meu nome é César Augusto Amendi. Nessa nossa primeira videoaula nós vamos trabalhar com a parte introdutória do PowerPoint, né? E já vou justificar o porquê que eu normalmente começo as minhas aulas, os cursos técnicos, com essa ferramenta do Microsoft PowerPoint, até pelo fato, um dos motivos é dela ser mais fácil a sua utilização, mais compreensível. Ela é mais interativa com o usuário do que as outras ferramentas, por exemplo, o Word ou o próprio Excel, né? Essas são as ferramentas que a gente trabalha. E aqui a gente já consegue ter uma noção de várias funcionalidades que são comuns ao aplicativo Office. Tá? Então, pessoal, como todas as ferramentas, né, padrão Windows, né, e no caso o Office é um dos pacotes dessas aplicações da Microsoft, nós temos em cima a barra de títulos, então, que aponta o software que a gente está usando, o Microsoft PowerPoint. Nós estamos trabalhando aqui com a versão 2003, ainda, embora hoje a gente tenha já a versão 2007, mas a 2003 é um pouco mais usual, principalmente para a parte de empresas, né? É uma das ferramentas que está mais se usando e ainda é um padrão das ferramentas de software livre. Então, por isso que a gente está trabalhando aqui com a ferramenta PowerPoint 2003. Tá? Então, a barra de títulos com o nome, né, da minha apresentação, no caso aqui a apresentação 1, porque eu não salvei ainda. Tá? Os botões para minimizar, maximizar ou restaurar, né, e fechar. Abaixo a gente tem uma barra de ferramentas, né, onde a gente, através dela, encontra todas as opções para fazer as modificações da nossa apresentação. Abaixo desta, uma barra de formatação, né, uma barra padrão, desculpe, onde que tem todos, né, os ícones padrões das aplicações, né, que aqui tem muitos itens em comum das outras ferramentas. E abaixo, aí sim, uma barra de formatação, né, que a gente tem entre as funções mais específicas a parte de trabalhando com o texto, né? Então, um pouquinho sobre a estrutura aqui, né, como é que se apresenta, tá? Do lado esquerdo aqui, nessa nossa janela, a gente tem a opção de estar mostrando os slides, né, ou então os tópicos, né, que a gente vai ver, que é o que a gente escreve dentro do nosso slide, que ele se apresenta aqui. Vou reduzir um pouquinho aqui para não ficar tão grande, eu tenho uma área maior de exibição aqui do primeiro slide em si, tá? Aqui seria o palco, né, a visualização do slide atual que a gente está verificando. E aqui no lado, quando a gente começa a nossa aplicação, ele sempre vai cair no ponto de partida, né, que é uma nova janela aí, onde a gente tem a opção de se conectar ao Microsoft Online, obter algumas notícias do PowerPoint e assim por diante, fazer pesquisas, né? E aqui mais para baixo a opção de abrir os documentos mais recentes que a gente usou, tá? Criar uma nova apresentação, né? Então assim por diante, tá? Aqui, pessoal, para nós adicionarmos anotações ao nosso slide, né? Nas aulas que seguem a gente vai ver o que é isso. E aqui embaixo vocês têm o modo de exibição, tá? Que vocês têm também nos menus lá em cima. O modo de exibição normal, que é esse modo que a gente está trabalhando. O modo de exibição clássico de slides, que se eu clicar ele vai me mostrar os slides lado a lado. Aqui, como só tem uma apresentação, só um slide apresentado, né? Então apresentou só um. E aqui no final, onde aparece essa telinha aqui, eu vou adicionar um texto aqui, tá? Então primeira aula. Então, quando eu adiciono um texto, tá? Se eu clicar na apresentação, embaixo, ele vai me mostrar o slide. Mais um clique, né? Ele saiu da apresentação, mostrou a tela em preto, tá? Então, por que eu comentei com vocês, né, que o PowerPoint é bastante interativo com a gente, né? Ele já mostra as caixinhas de texto,
dizendo o que é para mim fazer. Então, eu caí no primeiro slide ele já vem como um slide de apresentação, né? Então, clique aqui para adicionar um título, clique aqui para adicionar um subtítulo, né? Então, ele já vai te dizendo o que na realidade ele quer, né? Então, como eu fiz anteriormente, clico no espaço destinado ao título, vou botar aqui primeira aula de PowerPoint, tá? Clique aqui para adicionar um subtítulo, tá? Então vou botar aqui professor fora, tá? Então vocês vão montando, né, o slide de vocês conforme a estrutura que a gente vai dando. Interessante, pessoal, assim, ó, sempre que vocês trabalharem com arquivos de PowerPoint, manter uma estrutura. Primeiro, aqui, claro, falta toda a questão de formatação, mas primeiro um slide de introdução do que vocês vão abordar com o nome de vocês para que vocês possam fazer uma apresentação, né? Segundo slide, sempre é orientado a colocar um resumo do que vocês vão abordar, para que aquela pessoa que vai assistir a palestra de vocês ou vai ver as apresentações de vocês saiba em qual instante vocês vão estar. Ah, não, falta metade da palestra, falta um pouco. Eles conseguem se localizar dentro da apresentação e sabe, se for o caso, a hora certa de fazer um questionamento, alguma coisa, então tem um posicionamento um pouco melhor. Segundo as orientações, né, pessoal, a respeito aí de vocês estarem trabalhando com cores discretas, com cores que tem um contraste grande entre elas, por exemplo, preto e branco, branco e azul escuro, né? Então, se vocês trabalharem com fundo escuro, usar uma cor clara. Sempre, se vocês forem fazer isso para um data show e coisa, testarem antes da apresentação de vocês um pouco a questão da luminosidade do ambiente, para que vocês consigam, né, pegar e ter uma tela, uma apresentação nítida, tá? Terceiro lugar, pessoal, arquivo do PowerPoint não é para encher de texto, é para fazer vocês lembrarem de tópicos, né? Então, tópicos que lembrem vocês do que vocês têm que fazer, não uma tela cheia de opções aí que o pessoal vai ficar lendo, senão não precisava de palestrante, vocês simplesmente passavam as lâminas e pediam para as pessoas que estariam assistindo para elas lerem, né? E não é essa a intenção sempre de uma palestra. Então, cuidados com algumas coisas que vocês forem trabalhando com PowerPoint. A gente vai ver ainda nas próximas videoaulas mais alguns cuidados, né? Conforme a gente vai trabalhando, vou mostrando para vocês, tá? Mas de apresentação inicial fica isso. Até a próxima aula.